Olá, boa noite a todos. Seja bem-vindo a mais um programa Espiritismo na Prática. Hoje o tema é muito interessante, que é sobre herança, um tema bastante importante, né, para quem aí busca, né, através dos recursos da herança, um ganho material, né, e também uma um o bem os bens que os pais, que as pessoas deixam para os seus herdeiros, né. Qual que é a opinião do mundo espiritual sobre isso? Então a gente vai falar sobre esse tema hoje. Contamos novamente com a presença querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria a gente estar aqui no Espiritismo na Prática. E esse tema aí que as pessoas têm muitas dúvidas, né? É lícito a Exato, herança? Não é? Né? Então vamos compreender direitinho. exatamente. E se você não conhece esse canal, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, compartilhe. É muito importante que você divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam qual que é a opinião do espiritismo, o que o mundo espiritual fala sobre a questão da herança. Será que é, como a Lara falou, é lícito a gente adquirir a herança? Como que a gente pode utilizar esse recurso da herança para o bem ou a gente vai estar utilizando para o mal? Então, isso a gente vai falar no tema de hoje. E Lara, que você pode começar, então, fazendo uma breve introdução frente ao tema da herança. Pois é, herança, gente, quando a gente abre o dicionário, né? Você tem a seguinte definição: ação de adquirir por sucessão, ato de herdar, Exato, né? E isso inclui patrimônio, bens, direitos, até dívida, viu, gente? exato. Né? A gente pode herdar até dívida, né? Então, é, tem isso. Tem uma mensagem do André Luiz no livro Opinião Espírita que é muito esclarecedora. Ela chama Testamento Natural, claro, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E o André Luiz vai explicar para a gente que, por mais que o homem queira se isolar, queira se colocar ali numa posição de isolamento, nós todos pertencemos à coletividade, né? Esta coletividade que plasma o nosso berço, né? Onde a gente recebe as influências, onde a gente exerce influência, né? Cada um aí ao seu modo. Então, né? Mesmo que a gente aí, a gente pode, obviamente, né, se retirar aí da atividade cotidiana, né? Fala assim, eu vou me prevenir contra os erros do mundo, vou me isolar, né? Vou virar um ermitão. Não adianta nada, né? Porque a gente só evolui no contato, na interação uns com os outros, né? Mas olha, qualquer pessoa, né, que realmente, mesmo que esteja num processo de isolamento, ainda assim ela consome recursos do mundo para viver, né? Por quê? Porque a gente não precisa comer, a gente não precisa vestir, a gente não precisa morar em algum lugar, a gente não precisa se deslocar. Então não tem jeito desse isolamento que muitas vezes a gente acha que pode, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa mensagem do André Luiz vai dizer para nós assim, olha que coisa interessante. Qualquer pessoa dessa forma deixa ao desencarnar a herança que lhe é própria. Que herança é essa que a gente deixa? A gente pode deixar as nossas posses materiais, claro, né? A gente tem ali os instrumentos no mundo material que deixam ali os nossos testamentos, seja privado, público, seja que tipo de testamento que for. Tem 50 mil tipos de testamento, né? Para os seus bens materiais. Mas a lei de Deus, ela também nos dá a possibilidade de deixarmos uma herança. Que herança que é essa? É aquilo que eu deixo de mim mesmo para o mundo, né? Então, como é que eu tenho sido aí para o mundo? Porque é isso que eu vou deixar de herança, né? Como as pessoas vão se lembrar de mim? Será que elas vão lembrar com respeito? Será que elas vão lembrar com gratidão? Será que elas vão lembrar com carinho? Ou será que elas vão pensar, nossa, aquela lá, graças a Deus que morreu, já foi, é tarde, né? Como que será que nós seremos lembrados?
Porque olha, gente, materialmente nós não temos nada. A gente pode até achar que a gente tem, mas a gente não tem nada, né? O dono de tudo aqui é Deus, nosso Pai, né? Você vê, você tem ali um pedaço de terra, você vai lá, você constrói sua casa, né? Aí você morreu, outra pessoa vai ocupar aquilo ali, né? Então, principalmente o espírita tem que prestar atenção nisso, porque pela morte do nosso corpo, a gente deixa de herança não só aquilo que a gente tem de material, isso é o menos importante, mas a gente deixa a herança daquilo que nós somos, né? A herança daquilo que expressa as nossas vontades, o nosso bem, o mal que nós fizemos, né? Quem nós realmente fomos aqui enquanto aqui estivemos encarnados na Terra. Então a gente precisa aprender a viver cada um de nós, né? De uma forma em que as pessoas, quando a gente não estiver mais aqui no plano espiritual, que elas não tenham essa postura, né, de falar já vai tarde, não, fala assim, nossa, aquela pessoa ajudou tanta gente, né, instruiu tantas pessoas, era uma pessoa tão agradável de conversar. É isso, é a impressão. A nossa melhor herança é a impressão que a gente deixa no outro, né? Então, gente, olha, queira ou não queira, né? Cada um de nós nasce e deixa sua marca no mundo. Deixa sua marca na família, deixa sua marca no trabalho, deixa sua marca na comunidade, né, na qual ela está inserida. E cada um de nós responde pelo que fez aos outros. Essa é a nossa herança, né? Então a gente tem que pensar nisso, nessa nossa possibilidade de nos melhorarmos hoje, para que a gente possa, né, aí deixar como testamento, né, o bem que a gente foi capaz de fazer, né? O caráter que nós tivemos, a gentileza, a fraternidade com que nós agimos, né? Então, olha, você pode até querer não enxergar a realidade aí, mas é assim que é, né? Então, vamos pensar nisso, gente, porque nós deixamos uma marca no mundo, nós deixamos uma herança, né, de quem nós realmente fomos. Então, como é que nós estamos sendo no mundo hoje? Né, Jefferson? Fica essa pergunta. Muito boa a reflexão, né, Lara? Porque realmente a gente só vê o mundo material. Esquece-se que o mundo espiritual está à nossa volta. A gente faz parte dele também. Porque nós estamos aqui sendo intuídos, momento, todo instante, todo momento, né, pelo mundo espiritual. Estamos também interagindo com o mundo físico. A gente está aqui presente no mundo físico. A gente está no plano, a gente está encarnado, está no plano material. Então, nós temos que viver nossa vida material, mas também se preocupar com a vida espiritual, porque nós somos a nossa verdadeira essência, vamos dizer assim, nossa origem está no mundo espiritual. Nós viemos de lá. Então, quando a gente sai do mundo espiritual, reencarna na Terra, vive as experiências da matéria, que são necessárias e essenciais para nós. Quando a gente retorna, a gente volta mais sábio, mais, a princípio, né, mais compreensivo, né, em relação às leis do universo. Quando a gente está aqui no mundo material, as coisas que a gente tem que se preocupar também é com a nossa sobrevivência, a nossa subsistência, né? Porque a gente temos também o critério da questão moral, o critério da questão intelectual, mas também nos devemos nos preocupar, né, despreocuparmos de ter educação mental, porque a mente nos leva aonde a gente quer. Se eu quiser, por exemplo, se eu sou, tá, eu vou ver aqui na matéria aqui, com muito dinheiro, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Quais os pensamentos que estão surgindo na minha mente? Será que eu vou ajudar alguém com esse recurso? Será que eu vou cooperar com as instituições? Será que eu vou pegar esse recurso que eu adquiri através da herança?
vou ajudar aquele ente querido, aquele familiar, aquele amigo, aquele vizinho que está próximo de mim, que está precisando muito. Será que eu posso ajudar ela? Temos que pensar não só em nós, mas tem que pensar no outro, porque muitas vezes a gente vê isso, né? As pessoas enriquecem, as pessoas adquirem uma herança abastada, né, com bastante recurso financeiro e já quer sumir do mapa, né? Quer sumir do mapa porque não quer ninguém batendo a porta para pegar um pouquinho daquilo lá, né? Só que a gente se esquece que a gente pode ajudar a outra pessoa, desde que seja uma ajuda lícita, desde que seja uma ajuda que vai realmente ajudar a cooperar com a pessoa a ser melhor, né? Então, tudo requer a gente entender, compreender que a questão da herança é um bem que nossos familiares nos deixam, ou alguém que é um parente, um ente querido nos deixa, mas também temos que saber utilizá-lo. Porque vamos supor que a herança vem de uma forma ilícita. Vamos supor no passado que nossos parentes no passado fizeram uma coisa errada e a gente adquire aquela herança. Como é que a gente pode agir? Como a gente pode pegar aquela herança e fazer aquilo ser uma coisa boa? Então, temos várias maneiras. A primeira maneira é devolvendo para quem a pessoa, né, adquiriu de forma ilícita. Outra maneira, se a pessoa não estiver viva, acredito eu, seria utilizar em benefício do próximo, fazer o bem para o próximo, doar para a instituição, cooperar com alguém que esteja em dificuldade, né, que a gente goste ou que a gente tenha uma empatia com ela. Então, a gente saber administrar, como o Allan Kardec fala, né, saber administrar os bens da terra para o bem de todos. Então, não é só meu bem, porque a gente busca, na verdade, o egoísmo, busca viver os recursos materiais com o uso da nossa vaidade, nossa, nosso interesse pessoal, interesse material. Então, a gente precisa entender que, como o Leon Denis fala no livro O Problema do Ser do Destinador, que a herança do ser, a alma traz consigo, ao renascer, o germe de suas qualidades, seus defeitos. Ela é o que se fez assim, a si mesma através dos séculos, ou seja, é a herança espiritual que também está de acordo com a herança material. Por quê? Por que eu falo isso? Porque se eu sou uma pessoa, se eu tenho até as minhas experiências passadas, minhas vivências atuais, não tiver mudado meu jeito de ser, não tiver mudado minha forma de utilizar os recursos materiais, então, qual a herança que eu deixarei para o futuro? Qual é o uso que eu vou estar usando com a herança material? Tudo isso a gente tem que perceber, porque se eu fizer mau uso, isso demonstra que eu não estou melhorando, não estou melhor do que antes, né? Então precisamos saber utilizar esse recurso da melhor maneira possível. Lara? E tem uma questão, né, Jefferson? Gente, olha, a gente já viu, né? Não é ilícito a gente deixar a herança material, obviamente, né? Principalmente aí porque não é nosso, né? Então a gente está designando aí, por exemplo, às vezes, né, para um filho, uma esposa, às vezes para uma instituição de caridade, ok, tudo bem, né? A gente tem que pensar na herança que a gente deixa de nós mesmos para o mundo, mas nós também estamos na posição de herdar. Só que nós herdamos de nós mesmos, né? Vamos pensar na reencarnação? O que a gente está colhendo hoje? O que a gente plantou ontem, ou seja, nós herdamos aquelas escolhas de ontem. Hoje, nós herdamos as consequências das escolhas de ontem, né? Por exemplo, você aí numa outra vida teve uma esposa, aí você traiu a esposa e deixou ela na miséria e arrumou outra pessoa, né? E não sei o que lá. Pronto. Beleza? Beleza. Aí sua esposa morreu aí, né, na rua da amargura, como a gente diz, né? E aí você vem nessa vida, né? Você tem que consertar isso. Você herdou esse problema que você criou, certo? Então agora você vem, aí você vai se envolver com aquele mesmo espírito que vai se apresentar em uma forma mais fragilizada, às vezes com uma enfermidade de longo tratamento, e você vai ter que apoiá-la. Por quê? Porque você abandonou ela na outra.
né? Então veja como que a gente vai herdando complicações pelas nossas más escolhas, né? A gente passa o outro para trás, né? Você vai lá, o pai, você tinha um irmão, o pai deixou a herança para você, você vai lá, rouba a herança do irmão, deixa o irmão lá na miséria, né? Aí o que acontece? Você vai nascer de novo com aquela criatura e você vai ter que entrar em entendimento com ela. Às vezes aquele vem na forma de um filho ingrato, um filho de difícil convivência, né? E a gente vai ter, por quê? Porque nós herdamos o problema que nós criamos. Então, veja, a gente tanto deixa no mundo uma herança, que é a nossa marca, como nós herdamos de nós mesmos tudo aquilo que é embaraço, miséria, problema que a gente se mete, né? Então, essa é uma outra questão da herança, né? O Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, se eu não me engano, ele tem uma mensagem, eu acho que é o Emmanuel mesmo, gente, se eu não estou enganada, esse é no livro Religião dos Espíritos. Ele vai dizer que se a gente deseja conquistar a nós mesmos, né, se a gente deseja a vitória da luz, a gente tem que lembrar que cada dia, né, o meirinho da morte chegará de improviso, ou seja, a gente não sabe a hora que a gente vai morrer. E nesta figura, este meirinho da morte, né, como Emmanuel coloca, ele vai reclamar conta de tudo, tudo que o mundo nos confiou nessa existência, né? Sejam as nossas afeições, os nossos afetos, sejam aí os títulos que nós, né, estudamos e conquistamos, seja o dinheiro, seja a posse, seja o privilégio, né? Qualquer coisa será reclamado de nós. O que você fez com isso? Né? E aí o Emmanuel diz que para a gente receber os frutos bons ou maus dos nossos próprios exemplos, é preciso que a gente haja, então, da forma mais correta possível. Por quê? Porque são esses frutos que nós herdamos numa próxima existência, né? Que vão impelir a nossa alma, tanto aquelas descidas naqueles abismos, naquelas sombras de nós mesmos, ou na luz da ascensão. A escolha é nossa, gente, né? Então veja que interessante a herança. A herança não é só a posse material. A herança é o que nós deixamos para o mundo e também nós estamos na condição de herdar de nós mesmos toda aquela problemática que a gente, todas as nossas escolhas, as nossas ações que nós praticamos em outra vida, né, Jefferson? Exatamente. A gente, você muito bem falou, né? A gente pensa muito na herança material. E se esquece que todo mundo espiritual que se envolve conosco, porque a gente também, como a Lara falou, né? A gente herda do passado as nossas ações do passado. A gente fez no passado, como a gente atuou no passado. Assim como no futuro a gente vai herdar tudo aquilo que a gente fez hoje, essa atual existência. Então, se eu quero, né, ter uma boa, receber uma boa herança, vamos dizer assim, né, no futuro, eu tenho que fazer por merecer. Eu tenho que trabalhar, tenho que me esforçar, tenho que me disciplinar, tenho que fazer as coisas lá da maneira correta possível. Porque se eu não fizer assim, não for assim, então eu vou estar herdando uma coisa que vai me atrapalhar, não vai, eu vou estar fazendo aquilo que eu já faço atualmente. Também a gente tem que nos preocupar em domar em nós as más inclinações, as atitudes que são péssimas, que podem, na verdade, que vão e podem prejudicar a gente, tanto nessa vida quanto na próxima vida. Não é à toa que o André Luiz fala que possuir é encargo e herdar é responsabilidade diante da vida eterna. Então, tudo que eu herdo de mim ou de alguém, seja materialmente, seja moralmente,
eu tenho uma grande responsabilidade em minhas mãos. Saber utilizar aquilo para o meu bem e para o próximo também. Então, se eu herdo uma quantidade material, ou herdo uma quantidade, uma coisa, questão espiritual, eu tenho que dar ao outro também essa herança, né? Esse ensinamento, essa ação, esse pensamento no bem. Então, saber utilizar, saber fazer o bem, saber empregar as coisas, as posses que nós temos, né, em benefício do próximo, não só de nós mesmos, também vai nos ajudar, vai nos fortalecer nosso espírito, para que no futuro possamos receber de volta aquilo que nós passamos, aquilo que nós prestamos, né? Então, acho muito interessante que o André Luiz também fala que precisamos aprender a desprender-se e desapegar da posse material, né, e também da posse também, por que não, do conhecimento, porque a gente tem, né, muitos estudos, muitos livros, muito conhecimento, muita sabedoria intelectual, ou moral, ou espiritual, ou a gente tem que pegar esse conhecimento e compartilhar com o outro. É uma herança nossa que a gente tem que compartilhar também. Porque se a gente não compartilha aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente conquista nos estudos que a gente realiza, nas vivências, nas experiências da vida, nós estamos trazendo para nós uma consequência futura, uma responsabilidade muito grande para o nosso futuro. Então, como o próprio Leon Denis fala, né, seria, no caso, o regresso do espírito ao seu estado primitivo. Não o estado primitivo espiritual, mas o estado primitivo do egoísmo. Ou seja, o egoísmo ele é uma forma de você expressar o seu primitivismo, sua animalidade, sua busca por só ver a si mesmo, não ver mais ao outro, né? Ver as pessoas que estão ali necessitando daquela ajuda. Então, sob a ótica do Emmanuel, do livro Consolador, a morte não é um salto no escuro. Ela é, na verdade, uma colheita do que semeamos no solo, da existência humana. Então, a Lara muito bem falou sobre isso, que nós carregamos nossa vida, no toda a vida, aquilo que nós fizemos na vida atual. E com auxílio do passado também, que vai fazer com que a gente experiencie as existências, as necessidades, as missões necessárias para podermos nos elevar como espírito. Então, se você puder fazer suas palavras finais. Pois é, gente, olha, a gente tem que ter cuidado e responsabilidade com a forma que a gente anda no mundo, né? Essa questão da herança é um ótimo exemplo para a gente refletir sobre isso, né? Quem nós temos sido para o mundo, né? Nós temos sido pessoas boas, pessoas voltadas para o bem, que se esforçam na vivência do Evangelho de Jesus, ou nós estamos vivendo a vida aí, né, presos na ilusão da matéria, presos na ilusão aí das facilidades, né? Porque os apelos inferiores, gente, são muitos, a gente sabe, né? Mas é no esforço de cada dia que a gente vai procurando se melhorar e deixando uma marca mais bonita no mundo, né? Então a gente vai deixando uma herança mais digna, mais bonita, né? E se a gente age assim, consequentemente, a gente vai estar herdando na próxima existência uma vida melhor, né? Então vamos pensar nisso, porque tudo, gente, na verdade, né, Jefferson, tudo se resume, gente, a escolha e consequência, plantio e colheita, ninguém consegue fugir dessa lei, né? Então vamos caminhar no mundo com mais responsabilidade, porque, querendo ou não, a gente deixa a nossa marca no mundo e a gente recolhe para nós mesmos aquilo que nós fomos, né? Então, vamos pensar nisso, porque essa é uma questão urgente para a gente pensar. O mundo está do jeito que está, gente, porque a gente deixa essas reflexões de lado, né? Exatamente, Lara. Lara, eu queria convidar você a fazer
um convite para as pessoas que não conhecem o seu canal para poder conhecer, se inscrever no seu canal. Obrigada, Jefferson. Pois é, gente, a gente tem um canal agora no YouTube, né? Nós temos, eu e o Jefferson, né? Tá aí debaixo dos nossos nomes aí, a gente tem cada um a sua página na internet, né? Então vai lá, visita, porque tem bastante coisa interessante, tem artigo, tem reflexão, tem sugestão de livro, né? Então dá uma visitadinha lá e a gente também tem os nossos canais no YouTube, né? A gente criou aí há cerca de um ano o canal Fé para Quê no YouTube, né? Tem oração, tem mensagem, todo dia 6 horas tem oração, tem mensagem o Amanhecendo com Chico às 7 horas da manhã, tem estudo, né? Então vai lá conferir, que se você gostar, você se inscreve, né? E se você não é inscrito aqui no canal do Jefferson, se inscreva, que vale a pena, tem muito estudo bacana. Isso aí, Lara. Se você também quiser nos seguir nas redes sociais, no Instagram, está aqui embaixo na descrição. Eu acho muito interessante você seguir, né, a gente, por quê? Porque ali você vai acompanhar todo o nosso trabalho que a gente faz no dia a dia, nesse canal, no canal da Lara, nos canais que a Lara também colabora, né? Então é muito importante a gente estar sempre ali buscando estudar, e até porque a Lara faz uns estudos muito interessantes, muito importantes sobre algumas obras de Herculano Pires, que eu acho magnífico, né? Revista Espírita, né, e várias outras obras que a Lara aborda aí. Então, se quiser seguir a gente, segue no canal daqui da descrição, né, no Instagram, principalmente. A gente coloca todo o nosso trabalho que a gente faz referente à divulgação do Espiritismo, né. Então, obrigado a todos, pessoal. Obrigado. Inclusive, gente, lá no Instagram tem lá o acesso para você comprar o E, livro novo do Jefferson, né? Vivência Espírita, é um livro muito bacana, vale a pena. Dá uma olhada lá no Instagram do Jefferson, lá que, ó, este livro aí, muito bacana. obrigado, Lara. Então, pessoal, muito obrigado a todos pela oportunidade de aprendizado, porque quando a gente faz o programa, a gente estuda. Quando a gente estuda, a gente aprende. E a gente coloca em prática também, porque falar é fácil, praticar é mais complicado, mas vamos nos esforçar com disciplina e vontade, a gente coloca em prática também. Obrigado, pessoal, obrigado a todos, obrigado, Lara, boa noite a você. Boa noite, Jefferson. Boa noite, pessoal. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchauzinho. Se quiser, até mais, tchau, tchau.